Você não fica triste quando você erra e você não fica feliz quando você acerta? E se a gente mudasse isso, você ficasse feliz com o teu erro? É melhor você errar agora do que você errar na prova, né? E é isso que vai fazer você realizar seus sonhos. PBL ATM. Então ele vai ter um monte de informação, vai ter um monte de questões que ele errou. E agora ele vai precisar fazer o quê? Corrigir essas questões. Corrigir como? De forma automática? Acertei, errei, e contar quantos acertos deu e comparar com a nota de corte da faculdade? Não, isso não vai dar certo. Isso vai fazer ele ficar frustrado, isso vai prejudicar o nível emocional dele. Isso não vai fazer ele passar em medicina. Então ele não vai corrigir dessa forma, contando acerto, vendo... Não, ele vai pegar a questão e ele vai seguir as 5 etapas do PBL-ATM. Primeiro ele vai fazer uma análise cirúrgica, segundo ele vai fazer um brainstorm, terceiro ele vai fazer uma método de investigação, quarto ele vai olhar para o tempo e quinto ele vai fazer uma meta conceitual. E aí ele vai absorver aquele conteúdo. Ele vai aprender o que ele não sabia, de forma ativa e de forma estratégica, né? Não é aleatório. Quando chega o paciente com infarto agudo do miocárdio na emergência do hospital, não é aleatório. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, será que eu dou esse remédio? Não, é um passo a passo, tem até a dosagem que ele tem que usar no fluxograma, no algoritmo. No algoritmo do infarto tem até a dose do medicamento que ele tem que utilizar e qual medicamento que ele tem que utilizar. Então o médico não precisa pensar, ele só executa. É isso que o meu aluno, quando ele entra no meu método, ele tem acesso a isso. E aí ele consegue ter um passo a passo. Ele consegue aprender as questões, ele consegue absorver aqueles conteúdos. Lembra que ele fez a questão sem ter base, sem saber a base da questão. Mas agora, com essas 5 etapas na parte da correção, quando ele for corrigir de forma cirúrgica aquela questão, ele vai buscar esse conteúdo através do método de investigação. Ele vai buscar esse conhecimento. Onde? Ele vai buscar no Google, pode ser uma apostila, né? De forma ativa, ele vai buscar esse conhecimento. Ele não vai ver resolução. Por quê? Porque no dia da prova não vai ter resolução. Ele não vai ver videoaula. Por quê? No dia não vai ter videoaula. Ou vai ter videoaula? Vai ter lá ele fazendo a prova com videoaula? Não vai ter, pessoal. Ele vai estar sozinho, ele e o papel. Por isso que o método, tu aplica ele sem cursinho, sem apostila, sem nada. Só um papel e caneta e a pesquisa do Google. Uma conexão na internet simples. E aí você começa a ter resultados extraordinários. Por quê? Imagina que aquele aluno que fez uma questão de matemática e errou. Ele vai lá e abre a correção da questão. Então imagina que quando esse professor corrige uma questão de matemática, corrige uma questão de física, não é o teu cérebro que está funcionando, é ele que está raciocinando. E aí, lembra da memória na última aula? O teu cérebro olha para aquilo ali, pô, por que eu vou gastar energia raciocinando, pensando essa questão, guardando essa informação? Se tem aqui no site, está gravado, por que eu vou gastar? Inconscientemente o teu cérebro pensa isso. Ou tu acha que o ser humano come por quê? Em vez de comer um prato, ele come 2 pratos. Em vez de comer um brigadeiro, ele come 20 brigadeiros. Um pedaço de chocolate, ele come 20. Por quê? Porque isso é inconsciente. O nosso cérebro ele opera a nível subcortical. Isso acontece a nível subcortical. Então o cérebro pensa, por que eu vou memorizar esse conteúdo se tem aqui? Por que eu vou guardar essa informação? Ah, o cara fica viciado em ver resolução. Só que no dia da prova não vai ter resolução. É tu sozinho que tem que construir o raciocínio da questão. Se você não conseguir construir esse raciocínio, você chega, por exemplo, na etapa do brainstorm, você pula. Isso é um sinal que a questão é difícil para você. Então o meu aluno, ele aprende a raciocinar, ele aprende a pensar, a desenvolver, a resolver o problema. Lembra lá do Problem Based Learning? Aprendizagem baseada em problemas. Você pega um problema da vida real, né, e usa ele como um veículo para tu aprender. Em oposição à videoaula. Em oposição à aula onde é passado os conteúdos de forma direta para o aluno. Então esse meu aluno, ele pega a questão, ele pensa, ele raciocina, ele conhece o inimigo dele. Ele começa a pensar, o cérebro dele começa a ser treinado, que nem na academia. Imagina que você vai na academia e o professor levanta o peso para você. É você que tem que sofrer, é o teu músculo que tem que cansar. Ah, mas é difícil. Mas quanto mais difícil for levantar o peso, mais você fortalece o músculo, mais você fortalece o cérebro. Então ele segue essas 5 etapas do PBL-ATM, ele começa a aprender, ele começa a ganhar base, ele começa a parar de errar os conteúdos, ele começa a aprender através do erro dele.
E as questões difíceis, ele deixa em banho-maria, ele deixa pra lá. E a questão de fórmula e a questão da NASA, mega difícil, que uma pessoa no Brasil inteiro vai acertar. O resto do Brasil inteiro vai errar. Uma pessoa vai acertar aquela questão. O que ele faz com essa questão? Ele vai brigar com ela? Vai ficar um dia inteiro tentando resolver? Não. Não vai. Não é o objetivo dele. Primeiro ele vai fazer a base.